Olá, eu sou o Bispo Samuel Alves. Estou feliz de ter este momento com você a convite de nosso supervisor estadual, o Bispo Cristiano. Quero convidar você a refletir sobre não desprezarmos a graça de Deus. O apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Nós sabemos que quando nos convertemos, recebemos a graça salvadora de Deus. O texto bíblico nos diz em Tito 2:11, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Deus quer nos salvar. Para o apóstolo Paulo, o efeito que a graça de Deus exerce sobre nós implica em pelo menos duas coisas. Uma, a rejeição da impiedade. A graça operando em nós nos leva a rejeitar o pecado. E a segunda, o incentivo ao desenvolvimento de uma vida mais santa e de acordo com a orientação do Espírito Santo. Ou seja, deixamos o pecado e avançamos em direção a Deus. Por isso nós precisamos dessa graça operosa em nós. E por pelo menos dois motivos. Porque a profissão de fé em Cristo Jesus deve ser acompanhada de um viver diário, piedoso, rumo à plenitude espiritual. E segundo, porque a conduta certa precisa estar alicerçada sobre a teologia certa. A teologia certa dá motivação à conduta certa. E assim nós vamos poder oferecer alguma coisa a Deus. Em Efésios, no capítulo 2, dos versos 8 a 10 é dito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. É obra de Deus a salvação? Com certeza. É obra de Deus que nós recebamos essa salvação sem necessidade de obras? Com certeza. Mas o mover de Deus em nós nos leva agora a ter boas obras. Se a graça é operosa na sua vida, você precisa ter boas obras. Nós só somos capazes de realizar boas obras que atendam à perspectiva e vontade de Deus, que tenham um real valor celestial, depois de sermos transformados em nova criação. E isso acontece por meio da operação da graça. As Escrituras conferem toda a glória a Deus por haver planejado o ser humano e o seu desenvolvimento santo em sociedade. Mas se novamente voltarmos ao pecado, ou se impedirmos que o Espírito Santo nos conduza ao progresso, à frutificação, nós perderemos a eficácia dessa graça. Por isso, tão grande conjunto de advertências bíblicas sobre a vigilância e a possibilidade da perda de salvação. Lá em Efésios, no capítulo 4, verso 30, Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui a palavra é entristecer. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5,19, a palavra é apagar. Não apagueis o fulgor do Espírito, ou não extinguais o Espírito, A palavra usada em 1 Tessalonicenses 5,19 é a mesma usada em Efésios 6,16 para dizer da importância de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Portanto, é apagar de verdade. Ora, as advertências chegam aos rigores propostos pelo escritor aos Hebreus, que diz em Hebreus 6, a partir do verso 4: de fato, os que uma vez foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as forças do mundo que há de vir, e não obstante decaíram, é impossível que renovem a conversão uma segunda vez.
porque sua parte, ou melhor, da sua parte, crucificam novamente o Filho de Deus e o expõem a injúrias. Pois a terra que bebe a chuva, que lhe vem abundante, e produz vegetação útil aos cultivadores, receberá a bênção de Deus. Mas se produzir espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto da maldição, acabará sendo queimada. Pois bem, se nos deixarmos nessa condição de apostasia ou de produzir espinhos e abrolhos, quando deveríamos produzir vegetação útil, então teremos recebido a graça de Deus em vão. Terá sido um presente não valorizado, jogado fora, abandonado, que se perde. Mesmo que alguns digam que isso não é possível, a leitura do texto bíblico nos mostra advertências suficientes para que entendamos. Alguém pode sim retroagir na fé e tornar a graça de Deus inoperante em sua vida. Porque não basta receber a graça de Deus, é preciso deixá-la ser operosa em nós e permanecermos nela. Por isso sempre nos lembremos, a apostasia é um risco real. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo faz uma advertência que precisa ser continuada em nossas vidas. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Paulo está falando para crentes, para a igreja. E ainda falando para a igreja, em 1 Coríntios 10, verso 12, ele diz: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha que coisa. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que a possais suportar. Deus quer você vitorioso e te dá forças para isso. Mas você precisa suportar. Isso implica em um esforço. Portanto, ouçamos a recomendação de Paulo aos santos, a mim e a você. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Deixemos que o Espírito Santo tenha liberdade para nos conduzir a um viver digno desta graça que nos é dispensada e na qual somos chamados a crescer. Viva para Deus.